Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, filhos queridos, uma vez mais aqui estamos reunidos nesse momento de direção espiritual, seguindo o texto do capítulo 5 de Mateus, o Sermão da Montanha. Nos coloquemos diante do Senhor, pedindo a Ele que abençoe a nossa vida, a nossa inteligência, tudo que temos, tudo que somos, a fim de que compreendamos mais e melhor aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Ó Pai de bondade, abençoai a nossa vida, a nossa saúde, tudo que temos e somos, consagramos a vós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora. Abençoai-nos, fortalecei-nos e dai-nos a graça do entendimento, para que, abertos à vossa graça, cresçamos na fé, vivendo a vossa palavra a partir desse momento de direção espiritual. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, nós queremos seguir o capítulo 5 de Mateus, onde a palavra nos apresenta esta comparação que Jesus faz, dizendo que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Jesus é muito sábio nas suas colocações, onde ele diz que cada um de nós, batizados que somos, dentro da igreja, nós temos uma vocação, nós temos uma missão de colaboradores. O cristão é como que um novo Cristo, um outro Cristo. E assim como o sal não tem serventia, se ele perde o seu sabor, se o sal não for salgado, não tem utilidade nenhuma. Assim também a luz, se a luz não ilumina, a luz não tem serventia nenhuma. A palavra diz que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama, mas quem acende uma lâmpada, quem acende uma vela, é para colocá-la sobre um pedestal, sobre um candeeiro, a fim de que essa luz brilhe para todos os que estão naquela casa. Assim você, assim eu, somos chamados a ser luz, a ser sal, onde nós estamos, na igreja, em casa, no colégio, na faculdade, na empresa, na roça, nos diversos trabalhos, ali nós somos chamados a ser presença de Deus, a ser luz, a ser sal, a ser cristãos católicos que dão sabor naquilo que fazem, naquilo que falam. É claro que o Senhor sabe do que nós somos feitos, o Senhor sabe dos nossos limites e nós não somos, digamos, obrigados a ser santos e perfeitos, mas nós estamos obrigados a buscar a santidade, a buscar a perfeição, ao menos fazer um esforço para caminhar com a máxima coerência de acordo com aquilo que o Senhor nos pede. Eu como padre, você como pai, como mãe, como filho, leigo, leiga, professor, formador de opinião, lá onde nós estamos, nós somos chamados a ter um esforço constante para viver a fé. É claro que não é fácil, não é simples, as exigências são grandes, o mundo investe pesado contra a família, contra a igreja, contra os valores do reino anunciados por Jesus. Por isso que ele dizia na primeira parte das bem-aventuranças: bem-aventurados vós que sois perseguidos por causa do meu nome, diz o Senhor. Alegrai-vos e exultai. Agora hoje, a partir do versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai enfatizando essa necessidade de ser sal e de ser luz. Porque se eu não sou sal, não sou luz, quer dizer que eu não estou vivendo a minha vocação. Eu estou sendo um cristão, um católico, que da porta da igreja para fora não faço a diferença. E hoje, mais do que ontem, nós somos chamados a ser presença de Deus, a dar as razões da nossa fé. Como diz um velho ditado, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E muitas vezes
nós nem precisamos falar muita coisa. É a nossa vivência, é o nosso compromisso, é a nossa fidelidade, a maneira como falamos, a maneira como nos comportamos, a maneira como testemunhamos as coisas que Deus tem feito em nossa vida. Isso já vai falando muito alto ao coração das pessoas. Imagine você, pai, você, mãe, em casa, se arrumando para ir à missa. A maneira como você fala sobre ir à missa, os seus filhos ali, vendo, ouvindo, né? Porque quando você vai a um futebol, a um passeio, a uma pescaria, com certeza você se arruma com uma certa motivação, uma certa empolgação, não é mesmo? E os seus filhos veem que o pai está contente, que a mãe está contente, porque nós vamos passear, nós vamos sair, nós vamos viajar, nós vamos a uma pescaria, enfim, nós vamos fazer algo prazeroso. E nós transmitimos isso para os nossos filhos e para quem está do nosso lado. E quando nós voltamos do passeio, geralmente também falamos de boca cheia, como foi bom, como foi agradável, como foi interessante, e todo mundo percebe que aquilo lá que nós fizemos foi muito importante para nós. Assim com as coisas de Deus. Quando você se arruma para ir à missa, quando você fala para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, vamos à missa, você fala isso com alegria, com motivação, com empolgação? Ou você fala isso com um tom de peso, de fardo, uma obrigação que te custa muito e você vai mesmo porque você está mais com medo de Deus do que cumprindo um preceito que te realiza, que te faz crescer como homem, como mulher, na amizade com Deus, crescendo na sua espiritualidade. Imaginemos segunda-feira cedo, quando você está no seu serviço e os seus colegas começam a falar o que eles fizeram no final de semana, que eles foram passear. Geralmente até as coisas ruins que a pessoa faz, ela fala escancaradamente. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, sem o mínimo de pudor, sem o mínimo de vergonha, né? A pessoa fala assim para todo mundo ouvir as barbaridades que fez no final de semana. E muitas vezes nós, católicos, cristãos, não falamos de boca cheia. Eu fui à missa, eu fui ao retiro, eu fui ao acampamento, eu fiquei em casa com a minha família, nós assistimos um filme, nós limpamos a casa, eu ajudei meus filhos a fazer a catequese, a tarefa, as atividades que a professora passou. Enfim, filhos e filhas, nós precisamos ter um pouco menos de vergonha de manifestar a fé que nós professamos. Sejamos felizes, porque somos católicos, porque somos família, porque somos pessoas de bem, porque somos cidadãos. Não tenhamos vergonha de dizer todos os dias as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Isso não é para aparecer, isso não é para se mostrar. Jesus mesmo deixa aqui a dica para que os homens vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Com esse testemunho de vida, sendo sal, sendo luz, nós queremos nada mais, nada menos que as pessoas olhem para nós, se motivem e queiram estar conosco, caminhando com a igreja, participando, se envolvendo, voltando para a confissão, voltando para a Eucaristia, batizando os filhos, fazendo o casamento na igreja, como deve ser. Não sejamos negligentes. A palavra de Deus nos convida. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sem o sabor de sal e sem transmitir a luz, o sal e a luz perdem a sua essência. Assim também nós. Que Deus nos ajude e que essa palavra de hoje nos faça crescer e viver autenticamente a nossa fé. Deus abençoe você, a sua família e todas as boas intenções que brotarão a partir desta reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.